Se você pudesse montar uma final de futebol épica, quais elementos você colocaria? Talvez grandes equipes, muitas chances de gol, defesas incríveis, até pênalti perdido poderia entrar na conta. Mas, mesmo com toda a liberdade para imaginar a melhor final de todas, é difícil construir um jogo tão memorável quanto a final da Champions League de 2005 em Istambul. A disputa seria entre dois dos maiores vencedores da competição até então. O Milan tinha 6 conquistas e o Liverpool 4. Só o Real Madrid estava na frente. Para se ter uma ideia, o Barcelona, hoje com 5 títulos, tinha só 1 na época. A final seria disputada entre gigantes do continente. Mas esse equilíbrio não se refletia no papel. Enquanto o Liverpool, bem à sua maneira, se classificou no sufoco da última rodada em um confronto direto com o Olympiacos, o Milan foi líder de uma chave que tinha o Barcelona de Ronaldinho no auge. No mata-mata, os Reds passaram por Bayer Leverkusen, Juventus e Chelsea. Já o time italiano eliminou Manchester United, Inter de Milão e PSV. Apesar de ter vencido grandes equipes, como um milionário Chelsea, que estava inclusive flertando com a compra do Gerrard, o Liverpool chegou como o azarão na final. Para entender o que eu tô falando, é só comparar o time titular dos dois finalistas. O Milan entrou em campo com Dida, Cafu, Stan, Nesta e Maldini, Pirlo, Gattuso, Seedorf e Kaká, Shevchenko e Crespo. O treinador era o Carlo Ancelotti, que já empilhava títulos pelos rossoneiros. O Liverpool iniciou a final com Dudek, Finan, Carragher, Hyypiä e Traoré, Xabi Alonso, Luiz Garcia, Gerrard e Rize, Carroll e Barros. Era treinado pelo Rafa Benítez, que tinha muitas qualidades como treinador, só que ele tinha um gosto especial por perder Mundial de Clubes para times paulistas com o jogador Zidanilo no time titular. O zagueiro Carragher, ídolo do time inglês, já afirmou que, abre aspas, o Milan tinha não só os melhores jogadores da época, mas alguns dos melhores jogadores da história. Foi nesse contexto que o jogo começou, tendo o Milan como franco favorito. E esse favoritismo ganhou forma no primeiro minuto de partida. Depois de uma falta lateral cobrada pelo Pirlo, o Maldini acertou uma espécie de voleio para abrir o placar. Quando a gente fica adjetivando muito voleio, espécie de voleio, meio voleio, quer dizer que não foi tão bonito assim. Mas, vamos lá, foi um gol bonito do Maldini. Até aquele momento, só uma vez na história, uma equipe havia aberto o placar tão cedo numa final de Liga dos Campeões. Curiosamente, 14 anos depois, o próprio Liverpool faria o primeiro gol da final também no começo do jogo, aos 2 minutos, com Salah. Foi uma das melhores partidas que um time meu já fez, disse Carlo Ancelotti, se referindo, claro, ao primeiro tempo. Foi avassalador. Quer dizer, o placar de 1-0 até que durou muito tempo, e o Milan não agredia tanto, mas sempre que chegava perto da meta defendida pelo Dudek, levava muito perigo. E a maioria das jogadas saíam dos pés de Pirlo e Kaká. O brasileiro, apesar de não ter marcado gol, foi o melhor jogador do primeiro tempo, com arrancadas sublimes e enfiadas de bola milimétricas. Foi dele o passe pro gol anulado do Shevchenko, que estava impedido. O Kaká também deu a pré-assistência, ou seja, o passe que quebra a defesa adversária, para o segundo gol do Milan e um lançamento absurdo para o Crespo fechar o placar do primeiro tempo em 3-0, tendo marcado 2 gols no final da etapa. O zagueiro Carragher, em entrevista, já disse que o Kaká era mais rápido com a bola do que sem ela. A Champions League do Kaká seria outra, mas não é o que parecia. Antes do jogo, a gente já sabia que estaria enfrentando um time melhor que o nosso. Aí chega no intervalo e estamos perdendo por 3-0, disse Jamie Carragher, que também afirmou que poderia ser 5 ou 6. Mas o Cissé disse que o discurso que o Gerrard deu no vestiário mudou o panorama da partida. Ele constatou que o Gerrard pediu para a comissão técnica se retirar, deixando só os jogadores no vestiário. O atacante francês falou que o capitão contou um pouco de sua história com o clube e disse que se o Liverpool fizesse o primeiro gol antes dos 15 do segundo tempo, eles venceriam o jogo. Abre aspas. Ele deu o melhor discurso de capitão que eu já vi na minha carreira, afirmou Cissé. O Carragher diz não se recordar que esse discurso tenha sido dessa forma, então não dá para saber o que de fato aconteceu. Porém, uma coisa que aconteceu e foi providencial para a retomada foi a alteração tática de Rafa Benítez. Ele sacou o lateral Finan, que não queria sair, mas foi inclusive impedido pelo departamento médico de voltar, para colocar o volante Raman, transformando o esquema em um 3-5-2, para se proteger principalmente do Kaká, que estava encontrando muito espaço nas entrelinhas. Segundo o goleiro polonês Dudek, o treinador também contribuiu com um discurso, abre aspas, esquece o primeiro tempo, vocês têm que fazer o primeiro gol. Quando fizerem o primeiro gol, eles não vão se desesperar, porque é o Milan. Mas aí, você tem que marcar o segundo gol logo em seguida. E aí eles vão se desesperar. E vocês fazem o terceiro. Depois de discursos e mudanças, o Liverpool voltou a campo com We Will Never Walk Alone nas alturas.
um canto característico da torcida deles. O segundo tempo começou e o Milan quase abriu 4-0 com um balaço do Shevchenko, que não entrou por conta de uma boa defesa do Dudek. Antes disso, na verdade, o Xabi Alonso já tinha assustado a meta do Dida com um chute rasteiro de fora da área. Mas aí, meu querido, o milagre de Istambul começou. Aos 9 do segundo tempo, o capitão Gerrard diminui o placar com uma cabeçada linda, sem chance alguma pro Dida, de quase 2 metros. Mas o Milan ainda estava tranquilo. Afinal, era o Milan. Não acho que o 3-1 tenha dado esperança, mas fez o resultado ficar mais respeitável no placar, disse Carragher anos depois. Só que veio o segundo, logo depois, assim como tinha orientado Rafa Benítez. Aos 11 minutos, um chute semelhante àquele do Xabi Alonso, que tinha ido para fora, entrou. E foi do Smitser, que havia entrado ainda do primeiro tempo, substituindo o meio-atacante Kewell, que tinha saído lesionado. O curioso é que ninguém comemorou o gol com ele imediatamente, de tão focados que eles estavam em empatar a partida. E empataram. Pouco mais de 3 minutos depois, o zagueiro Carragher, da intermediária, achou um passe vertical para o atacante Barros, que tinha Milan no nome e pouco havia feito na partida, mas só precisava de um calcanhar. Uma deixadinha imoral pro Gerrard, que chegava na cara do gol e foi derrubado por Gattuso. O juiz marcou pênalti, causando revolta em ambos os times. Os italianos argumentavam que não tinha sido falta, e os ingleses pediam a expulsão do Gattuso, que não era conhecido exatamente pelo jogo limpo. Sem VAR, sem expulsão, mas com pênalti, o natural seria que Gerrard fosse cobrar a penalidade. Mas não foi isso que aconteceu. Rafa Benítez havia determinado que Xabi Alonso, que nunca havia batido um pênalti na carreira profissional, seria o cobrador. Como se não houvesse limite para a grandiosidade daquela final, o Dida pegou a cobrança, mas o próprio Xabi Alonso fez o gol no rebote. O milagre tinha acontecido. Em 6 minutos, o Liverpool havia zerado uma vantagem de 3 gols. No segundo tempo, ainda teve um chutaço do Reese com uma boa defesa do Dida, bola tirada em cima da linha pelo zagueiro Traoré do Liverpool, Kaká travado na pequena área sem goleiro pelo Carragher e uma cabeçada para fora, também do Kaká, de dentro da pequena área, no final do segundo tempo com o jogo em 3-3. Não chegou a ser uma chance perdida porque a bola chegou muito rápido pro meio, mas foi mais um momento incrível da partida. O jogo ia, enfim, para a prorrogação. Carragher, que foi um gigante na partida, disse, anos depois, que a ideia era levar para os pênaltis mesmo. A gente não conseguia competir com aquele time de igual para igual naquela altura. A prorrogação começou com Thomasson e Serginho, jogadores colocados em campo pelo Ancelotti no final do segundo tempo, roubando a cena. O primeiro deles, no começo do tempo extra, furou uma bola na pequena área, cara a cara com o Dudek, desperdiçando a chance de retomar uma vantagem. O lateral brasileiro Serginho, por sua vez, era um dos mais participativos do ataque do Milan. Saíram dos pés dele os cruzamentos mais perigosos. O mais memorável deles foi aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação. O Serginho encontrou, em um cruzamento certeiro, a cabeça de Shevchenko, que finalizou para uma defesa espetacular do Dudek, que deu rebote. A bola sobrou para o Shevchenko fuzilar para dentro das redes, mas o goleiro fez outra defesa inacreditável, garantindo a decisão dos pênaltis. Para se ter noção, em uma enquete de 2011 feita pela UEFA, essa defesa foi eleita como o maior momento da história de toda a competição, superando o gol de voleio do Zidane em 2002 e o gol do Solskjaer no apagar das luzes em 1999, ambos em finais. O impossível havia acontecido. Não é como se o primeiro tempo tivesse sido do Milan e o segundo do Liverpool. Não é como se as duas equipes tivessem jogadores do mesmo nível técnico ou com o mesmo valor de mercado. Se você tirar aqueles 6 minutos de jogo, eles tiveram uma das melhores performances já vistas, mesmo depois do 3-3, disse o ídolo Carragher. Mas ainda teria os pênaltis. Claro que o time do Liverpool já era vencedor só por ter chegado até ali. Afinal, o Milan tinha um dos maiores pegadores de pênalti da história. Só que, pouco antes do início das cobranças, o Rafa Benítez deu instruções para Dudek sobre como batiam os jogadores do time italiano. E o Carragher, sempre ele, falou para o goleiro fazer o Grobelar, que era goleiro do Liverpool na final de 84, quando os Reds ganharam da Roma nos pênaltis. Na ocasião, em uma das cobranças, Grobelar fez uma dancinha com os pés e o cobrador perdeu. Por sinal, ele também foi goleiro titular em dezembro de 81, quando certo time brasileiro colocou os ingleses na roda. Começou a disputa de pênaltis. A dancinha pitoresca foi repetida pelo Dudek 21 anos depois. Na primeira cobrança do Milan, Dudek ficou pulando de um lado para o outro e o Serginho isolou a bola. Raman, que havia entrado no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, fez 1-0 para o time inglês. Depois de fazer novamente a dancinha e se adiantar o equivalente a uns 3 quarteirões, o Dudek defendeu a cobrança do Pirlo. Cissé, outro jogador que tinha entrado no decorrer da partida, converteu e abriu 2-0 de vantagem para os Reds, que estavam com a mão na taça. Mas, como você já deve ter percebido, nada nessa final é tão simples. Thomasson diminuiu para o Milan
E o Reese, o norueguês que tinha um canhão no pé, decidiu bater colocado, e o Dida não perdoou. Ele não chegou a bater mal, como um certo atacante brasileiro que já namorou a filha do ex-proprietário do Milan. Mas, para completar, Kaká não desperdiçou, apesar das provocações malemolentes do Dudek, que com certeza seria TikToker na época. 2-2. Tudo igual, mas o Liverpool ainda tinha uma cobrança a menos. Chegava a hora do herói improvável. Smitser, que já sabia que ia se transferir ao final da temporada, converteu a quarta cobrança, fazendo 3-2 para o Liverpool. 3 pênaltis convertidos por jogadores que saíram no banco de reservas. Shevchenko, o craque ucraniano que tinha acertado o pênalti decisivo no título contra a Juventus, em cima do Buffon, em 2003, tentou fazer a batida de segurança, no meio do gol. Mas o Dudek, apesar de ter esperado até o último segundo e ainda ter pulado para o canto, esticou o braço e pegou o pênalti. O goleiro disse que quando viu o time inteiro correr em direção a ele, sabia que aquele era o momento mais feliz da carreira dele. O 5º título de Champions League do Liverpool é a coroação de Gerrard, que estava muito cotado para ir ao Chelsea. Recentemente, ele inclusive declarou que o assédio do clube londrino o fez balançar, sim, na época. Mas ele escolheu ficar. E, apesar da final entre Mônaco e Porto, de 2004, também ter sido icônica pelo simples fato do meia Carlos Alberto ter marcado gol, Liverpool e Milan em 2005 foi a maior final de Champions League do século, quiçá da história. Então é isso. Para vocês, qual foi a maior final de Champions League da história? Vocês gostaram do formato novo de vídeo? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm sugestões, tanto para o vídeo quanto para temas de próximos vídeos, que eu vou dar uma olhada em cada um, beleza? Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever e dar um like no vídeo se você tiver gostado. É muito bom estar de volta, já estou produzindo outros vídeos, e é isso, até a próxima. Valeu!